Califórnia, Silvio. Hoje estava na quadra 36 graus, meu irmão. Cara, fez um inverno parecido com o inverno e essa semana resolveu esquentar. Cara, impressionante. Não, aqui tá há um mês muito quente. Mas você está no verão, né? A gente não, a gente está no Eu inverno. tô no final do verão. Eu tenho mais um mesinho, uns 40, uns 30 dias ainda de verão. Mas a gente não. A gente está no inverno e eu estou no Rio de Janeiro, mas ninguém está respeitando muito mais isso, não. Gringo, a gente está ao vivo agora, hein? Entramos lá. Beleza, vamos em frente. Vamos lá. Como o Edmir estava falando com a gente, a ideia é falar um pouquinho desse conceito, né, do college como ou uma preparação para ir para o tênis profissional. E eu acho que aqui a gente tem, no Brasil, um conceito muito, muito diferente do que você hoje vive na sua realidade aí, como você estava falando. Passa, por exemplo, um pouco da ideia do que você acabou de falar agora, nesse momento. Você acabou de estar falando agora, a gente estava fora. Não, é que eu falo assim, né? Que a gente vê aqui já há algum tempo. Eu dou meu exemplo, né? Eu treino hoje em dia um grupo de júniores muito bons. Tem menina número 1 americana de 14 anos, número 1 da Califórnia, vários jogadores assim de destaque, e nenhum deles me fala, nem ele, nem os pais, em jogar circuito profissional. Nós estamos todos focados em notas, em performance e já começar a falar com coach para o caminho universitário. Né? Uma menina minha aqui, até te falei, está almoçando aqui em casa, que eles estão de férias de semana, treinando de manhã e de tarde, então eles almoçam em casa, que eu moro do lado do meu centro de treinamento. E ela é uma blue chip. Blue chip são jogadoras que, a partir dos 13 anos, começam a chamar a atenção de coaches pela performance, pelo desenvolvimento e tudo mais. Mas então, sério, Silvio, eu faz muito tempo que eu não concebo esse caminho de ir jogar profissional, até eu acho uma irresponsabilidade das pessoas que o indicam. Né? Porque eu estava até ontem, porque é tão corriqueiro, é tão normal isso para a gente, que eu paro até de pensar. Primeiro, a grande diferença, eu acho, ela é cultural. Né? E você está dentro de uma cultura que essa é a única hipótese de caminho e ninguém imagina nada diferente disso. Não, né? O moleque sai do 10 anos do play and stay com o objetivo de fazer a sequência e é isso, e não tem outra. Né? Não, e é muito engraçado, né? Porque quando eu cheguei, eu já morei algumas vezes, trabalhei muitas vezes aqui, mas agora estou com um trabalho fixo aqui dentro do que eu faço. Eu fiquei imaginando, eu sou um cara que eu cobro caro. Sempre, graças a Deus, sempre cobrei caro. Eu falei, vem cá, os caras vão me pagar essa puta grana só para ir para college, né? Na minha cabeça, né? Eles querem um coach com minha experiência, com minha bagagem, com meu conhecimento que eu posso transmitir para ir para college. E é exatamente isso que eles querem. Né? Então, isso foi para mim uma surpresa. Eu acho, Silvia, eu estava vendo ontem, começar a entender o que é o conceito de ser um jogador profissional de tênis. Eu não tenho dúvida que o cara escolhe isso quando ele pretende que o trabalho dele dê pelo menos o sustento dele, não é isso? Então, aí eu fui ver o ranking ontem, coisa que eu não vejo com frequência. O cara que tem um ponto na ATP, ele é de 1.700 a 2.300. Quer dizer que o cara é um jogador profissional de tênis. Agora, vamos ver a conta bancária desses caras? Né? Ele consegue se sustentar sendo jogador profissional disso? Eu tenho um ponto assim na minha cabeça que ele é muito claro, né? Muito consolidado na minha cabeça. Muita gente da nossa idade, mais velha que a gente, da nossa geração e menos, quando bota no currículo lá de treinador, bota ex-jogador profissional. Sim. No meu entendimento, eu nunca fui jogador profissional, porque eu nunca ganhei dinheiro jogando tênis para que aquilo me sustentasse. E eu acho que alguém profissional de alguma área, ele depende de viver daquilo que ele faz. Exatamente. E um cara com 1 ponto, 5 pontos, 20 pontos, ele não consegue viver em nenhum país do mundo com aquele sustento. Então, esse cara não tem o direito de dizer que ele é tenista profissional, na minha cabeça, na minha forma de pensar. Também eu entendo a tua opinião, mas eu vejo até um pouquinho mais. Cara, não cabe mais gente no circuito.
Entre os 100 do mundo só tem 100, né? Silvio, se não se criarem alternativas paralelas à ATP, como já tem aqui nos Estados Unidos, o UTR Leagues, isso, aquilo outro, para ganhar uma grana, não tem, cara. Onde você vai enfiar esse povo todo? Imagina que todo ano entram mais 500 caras com um ponto, que é viável. Porque tem futures no mundo inteiro o ano inteiro. Então, você pode botar... Aonde você vai botar mais 500 caras? Aonde você vai botar mais 1.000 caras daqui a 2 anos? Né? E são jogadores profissionais de tênis. Então, eu acho que já passa por uma coisa que já acabou, já foi. Então, assim, qual que é o critério? O critério para... Bom, esse vai ser jogado, esse vai direto para o circuito. São caras fora de série. E tem muitos caras fora de série. Mesmo assim, alguns não estão dando certo no circuito. Né? Então, assim, eu estou desanimando? Não estou desanimando. Eu acho que todo mundo tem o direito de sonhar, de fazer o que bem acha, tem o dinheiro dele para bancar. Eu tive uma menina aqui, que ela é uma jogadora mediana de uma escola, assim, ela ia para uma divisão 3, e a mãe falou se ela não queria fazer um ano de circuito com ela. Eu falei, a chance dela ganhar um jogo, ela falou, estou nem aí. Eu quero que ela viaje um ano no circuito com coach. Eu vou tirar esse... Eu não fui, né? Porque não vou perder nem meu tempo, nem o dinheiro dela. Né? E não é uma quantia que vai mudar a minha vida. Mas, então, tudo bem, o cara quer isso, mas saiba que é um caminho assim estreito e muito limitado. Né? E outra coisa assim, mas, poxa, se ele for para a universidade, é fim de carreira. É muito simples esse questionamento, Silvio. Se o cara for um bom jogador, ele vai para uma boa universidade. Você concorda comigo? Se ele vai para uma boa universidade, geralmente vai ter bons coaches. E bons jogadores. E bons jogadores. Não. Mas então o cara vai saber se é momento de mandar ele para o circuito. Não eu aqui. Você entendeu? O cara está na universidade, ele joga de 1. Ele está invicto. Ele ganha 80% dos jogos. Ele nunca perdeu um set. Pô, o que você está fazendo aqui? Vamos embora. Está na tua hora. Até porque ele pode voltar, né? Você vê um caso que as pessoas não comentam. Um dos 2 irmãos Cerúndolo, o Francisco, ficou 6 meses em South Carolina com a Ingrid. A Ingrid que eu treinei aqui. Ele falou, cara, aqui tá pequeno para mim. Ele já está 110 do mundo. Não é isso? Então, aí tem um cabimento, né? E o que eu tenho visto muito aqui, Silvio, mas muito, jogadores profissionais do circuito usarem como base a sua ex-universidade. Né? Você cria um ambiente, você cria uma estrutura... E sempre que precisa, você volta para ela. Você vai ter hitting partners fantásticos, você vai ter jogos fantásticos, puta de uma estrutura. Alimentação, dormitório. Alimentação, hospedagem, bola, raquete, encordoamento, massagista, sala de ginástica, sala de recuperação. Porra, e sem pagar? Porque você foi um ex-jogador, você tem direito a isso, né? Muitos deles têm direito a isso. Então, eu vejo isso no Brasil, assim, há tanto... Você tem uma ideia, Silvio? Quando uma das empresas do Brasil começou aí a ser mais forte, me pediram para dar uma palestra para eles. Eu dei uma palestra no Rio, num desses hotéis, foi muito legal, não sei o quê. E o dono me perguntou se eu teria acesso a treinadores argentinos para ele fazer a proposta de mandar meninos para college. Eu mandei ele para Buenos Aires, os caras não atenderam ele. Eu mandei ele para 5 lugares. E eu te falo, um deles é o Blengino, que treinava o Thiago Monteiro. Um deles é o Tino Rossi, meu grande amigo, que morreu ano passado. Esses caras não atendem. Falam, cara, não me interessa. Pela cultura do argentino, de vamos para a Europa, vamos para a França. E os caras, hoje em dia, estão mandando um puta monte de jogador para college aqui. Então, você vê que isso aí não é tão... Eles relutaram um monte. Eles tinham essa ideia, não, vamos para a Europa, vamos jogar o circuito francês, vamos jogar o Interclube, e mesmo assim, meu amigo, não está se criando. Né? Então, agora vamos lá, você colocou um ponto. O circuito
o amadurecimento para o circuito aumentou, envelheceu. Envelheceu Sim. Não, envelheceu é um termo feio. Né? Sim, você demora mais para chegar no amadurecimento ideal. Sim. E aí o buraco que você fica entre o 18 e esse amadurecimento fica uma trajetória maior. Quantos têm dinheiro para ficar colocando, investindo, para viajar e não chegar? Né? 7 anos, pode ser? Põe que não seja 7, seja um pouco, mas Silvio, tem uma coisa mais interessante ainda. Você, como bom treinador, também sabe disso, que a gente melhora nosso nível de tênis jogando jogos mais duros. Isso aí é a gente, desde que inventaram esse esporte, a gente melhora quando a nossa competitividade melhora. Você tem que ser puxado. Você tem que ser puxado. E o que acontece? O cara vai jogar direto, fazer um ponto em Nairobi, porra, o nível é um desastre. Ele não melhora. É ilusão, né? Não é ponto. O Silvio, mais do que lá, ele pode fazer 10 pontos. O tênis dele não reproduz o ranking dele. Porque, cara, aqui, o Larry teve aqui em casa já tem quase um ano. E nós fomos acompanhar quali de 25 mil. E no quali só tinha moleque de college. Caramba, parecia um ATP 250. Cara, sabe? Era impressionante o nível de tênis dos caras. Né? Então, o que acontece? O college, além de tudo isso que a gente sabe, ele te mantém um nível alto. Senão você não se mantém no college. Né? Se você não mantiver teu nível lá em cima, pô, tchau, você perde a bolsa, você sai do time, você não joga, você vira assistente, né? Então, cara, assim, né? Eu acho que esse assunto que no Brasil se discute tanto, eu aqui não paro nem para pensar nele. Não paro para pensar. Não paro, sério, estou te falando sério. Eu tenho uma menina aqui chamada Sahai Driscoll. Eu dei uma suspensão de 3 meses dela por mau comportamento. Ela voltou semana passada. Ela fez 15 anos, ela ganha de jogadoras 200 do mundo. Ganha aqui em torneios por grana, já ganhou 200, 300, 250. Eu pus para treinar ela com o Fernando Romboli, que passou 10 vezes aqui em casa. O Romboli passou de sufoco. E a menina nem pensa em jogar circuito. Já estamos conversando com os caras da UCLA. E esse seria um caso diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar college. Se até college acontecer uma coisa muito diferente, pô, fui jogar, ganhei 10 ITFs com 15 anos, né? Ganhei um Grand Slam Júnior com 17. Vamos pensar diferente. Mas todo o resto é só uma bagagem para um college mais forte. Tá. Em cima disso, aqui o Edmir está perguntando aqui, o nível competitivo do college. Né? O que você, estando aí dentro, né, como é que você vê o nível de competição dentro, entre as diversas situações que você tem, independente de você estar ali, divisão ou aquela, o nível de competição? É cada dia mais duro. É cada dia mais duro. Você vê uma coisa, eu tenho um jogador aqui, UTR 11, ele tem mais um ano ainda. Né? Ele é um brasileiro, inclusive. E nós estamos brigando, cara, para uma universidade sei lá para onde. E o TR 11, 3 anos atrás, jogava divisão 1 tranquilamente. Hoje em dia está brigando para tentar entrar em alguma. E olha, Silvio, é tão interessante que a gente, imagina, o meu caso, eu joguei, né? Eu joguei em Houston, junto com o Daço. O nosso caso era pela bolsa, mais do que nada, né? Hoje em dia, os caras não é o primeiro fator que o pai analisa se vai ter bolsa ou não. Ele quer que ele jogue na universidade. Você entendeu? O nível é altíssimo. Altíssimo. E aí, você colocou um ponto aí. Você falou que na Argentina, essa época aí que você deu a palestra, que você tentou intermediar com os argentinos, quanto tempo tem isso? Olha, eu estava criando uma empresa aí no Brasil... Foi antes da enchente, 2010. 10, 11 anos atrás. 2010. E aí você acha que nesses 10, 11 anos já houve uma mudança de mentalidade na Argentina? Tá cheio de argentinos jogando aqui, Silvio. Tá. Eu estou agora começando a entrar nos roosters, né, das universidades para saber. Eu quero botar o cara na Carolina do Sul. Lá tem 5 universidades. Deixa eu ver que isso aí é tudo público. Você entra na internet e assiste. E vê.
tem sempre um argentino em algum canto. Tá. Em cima desse ponto da mentalidade que você falou na Argentina, se a gente pegar resultado, vamos lá, aí não é opinião, são fatos, né? A última geração de brasileiros que chegou ao top 100 e fez college foi a nossa. Bem provável. Não, isso é um fato. Isso é um fato. Tá. Né? Você tem a Luísa hoje, que é uma exceção, que está ali entre as 20 do mundo, no feminino duplas. Tá. E a última geração foi exatamente o Dácio, o Neco e alguns outros que têm a nossa idade, 58, 59, Pardal, que tem 58, 59, 60, e antes dele. Aí tem o Kirmair, que foi lá para trás. O que você acha? O outro dia eu estava em Pepper, levei uma placa do João Soares em Pepper. Exatamente. E aí você pega. Então, você tem jogadores que hoje têm próximo de 60 ou mais de 60. Tá. Ninguém, tirando esses jogadores, de lá até hoje, chegou. O Henrique Cunha foi 200 e alto ali, 200, quase 300. Tá. Jogou pela Duke. O que você acha que de tanto tempo, desde que a gente tinha lá 17, 18, início da década de 80, o que fez nenhum brasileiro, ter conseguido aproveitar o college para chegar, pelo menos, no top 100? Não, eu acho que é cultural. O que fez não ir é a cultura, que isso é um plano B. Se eu dou... É tipo assim, você escuta um monte de pais que vêm conversar comigo no Brasil, me ligam. Eu recebo muito jogador aqui brasileiro, né? Essa semana teve, 2 semanas atrás, teve um que já está em Chicago estudando. Ficou 3 meses o menino do Rio melhorar UTR para fazer universidade aqui. É tipo assim, se não der certo no profissional, esquece. Aí eu mando para o college, é justamente ao contrário. Então você acha que o garoto, quando vai para lá, já acha que acabou? Só uma coisa, só para linkar no que você falou, e essa geração que você falou foi muito melhor que hoje em dia. Ah, sim. Porque você vê uma coisa, outro dia eu estava brincando aqui com alguns treinadores da minha época, que a gente viajava para os Grand Slams, imagina, Roland Garros, Paris, a gente jogava futebol em Roland Garros, 11 contra 11, Brasil contra Argentina. Uhum. Tinham 8 caras na chave e 14 no quali. Hoje em dia os caras estão suando para entrar 1 na chave e 2 no quali. Então, isso durou anos, hein? Durou anos. Quer dizer, agora que imagina o caso do Dácio. O Dácio, nós estudamos juntos, jogamos juntos. Teve um verão que ele foi jogar o circuito espanhol, que o pai do Bruguera que fazia. Ele foi muito bem. Na volta, ele ganhou do Eric Corita. Você lembra do Eric Corita? Sim, lembro. O canadense grandão, buchudo, sacava que nem um cavalo. E ganhou do Sami Jamal. O Sami era 38 do mundo. Aí o coach não teve alternativa. Falou, cara, vai embora. O que você vai fazer aqui ganhando de caras entre os 100 do mundo? Você entendeu? Mas, cara, eu acho que é cultural. As pessoas botaram uma ideia, né? É que nem quando você fala essa marca não é boa e vira uma coisa, um estigma. Né? Você nem experimenta e já diz que é. E tem uma outra coisa, assim, uma coisa que, assim, eu fico bastante batendo numa tecla, que eu acho no Brasil que o público criador de conteúdo, ou que gera puta, agora eu estou pensando mais em inglês, desculpa. Fala em inglês. Que dá credibilidade ao assunto, a grande maioria fala sem conhecimento de causa. Fala da Universidade Americana, o cara não tem o colegial pronto. Né? O cara que vai falar para o Zezinho lá, não vai para a universidade que é uma merda, o cara não fez o 2º grau. Então, como é que eu vou falar de pizza de jiló se eu nunca experimentei? Né? Então, se criou, né, um círculo vicioso. Não, aquilo é ruim, aquilo é para perdedor, aquilo para cara que ficou sem opção. Né? Então, se gerou. Agora, hoje em dia, estão vendo que o buraco é mais embaixo. Né? Isso pela tua pergunta, né, de por que não se aproveitou, que, inclusive, antigamente era mais fácil que hoje. Cara, hoje não está fácil jogar numa universidade boa e ser titular no time. Porque todo mundo está querendo. Né? Eu vou te falar, o meu caso foi muito simples. Muito simples.
Eu estava jogando um satélite na Flórida, chegou um cara, me viu lá, sacar e olhar, achou bonito, e falou, cara, eu sou coach de Houston, eu quero te propor de você conhecer a universidade. Teve um outro torneio em Houston, eu fui lá, dei de cara com o Dácio, falou, gringão, fica aqui, que aqui é muito legal. O cara me fez uma puta proposta. Eu liguei pro meu pai não querendo, que no meu plano eu ia com os argentinos jogar o circuito na Europa, ia jogar França por grande e depois entre clubes. Meu pai falou, deixa eu fazer as contas para você. Nós já gastamos X e nós ganhamos Y. Você não acha uma boa ideia? Uhum. Né? Então não teve como... É indiscutível, né, Silvio? Uma das coisas aqui que, inclusive, tá passando aqui embaixo, né? Hoje, talvez antes menos um pouco, mas hoje, quando o moleque ou a menina sai do juvenil, ela não está pronta nem física, nem mentalmente para encarar um circuito. Né? Claro. Porque no circuito você vai ter que chegar ali e pegar um jogador de 30, porque o circuito aumentou. Então você tem grandes jogadores jogando em altíssimo nível. Não estou falando de Djokovic, Nadal e Federer, não. Não, eu sei. Estou falando ali no Future, jogando em um bom nível, com 30, 32, e sai com 18. Aí chega aquele moleque que jogou legal juvenil, e aí pega o cara com 29 e 30 e fica dando slicinho na direita com bola baixa e dá um nó no cara. E o cara não entendeu nada e de repente tomou na primeira do quali, lá na Nigéria, de 1 em 1, e fala, meu Deus, a vida, o que vai acontecer? E o mundo acabou, né? E como é que sai dessa história? Então, talvez um caminho para você sair dessa história seja você estar jogando toda semana, cada final de semana, para amadurecer, para se fortalecer fisicamente, mentalmente. E se essa porcaria toda der errado, você deu certo porque você tem um embasamento científico, você tem todo um preparo para você seguir uma história. Né? Agora, voltando no meu assunto ali, né, que os números, né, como você falou, na tua opinião, o que fez nenhum brasileiro dar certo, culturalmente, ir para lá é o lugar que é para não ir. Você está indo porque já deu tudo errado. Exato. Como é que se muda essa cultura de um país? Cara, essa mentalidade. Pelos exemplos, Silvio, pelos exemplos. Você vê, imagina, casos e pessoas que eu tenho convívio diário. Bruno Rosa foi um puta de um júnior, concorda comigo ou não? Sim. E fez faculdade aqui, né? Se formou, trabalho lá. Então você vê que mesmo o cara não seguiu no tênis, né? Ele é um cara, um vencedor. Ele é um cara que está encaminhado. Né? Você vê o próprio a Luísa, a Ingrid, né? Mas tanto pelo exemplo, eu acho que divulgando mais e mostrando os benefícios disso. Deixa eu entrar numa outra, que eu estava lendo aqui negócio, eu como treinador, assim, eu saindo um pouquinho do que você falou, se você me permite. Não, eu. Também não pensa que é fácil, depois do college, jogar o circuito. Sim. Porque é o seguinte, eu vou te falar a minha experiência própria. Coisas que eu não tinha pensado. Não, tá vindo a Ingrid, número 1 americana em duplas, número 3 em simples. Porra, estamos com o bilhete premiado. Opa! É o seguinte, college tem muitas coisas que você tem que readaptar para o circuito. Primeira coisa. O formato é diferente, né? Não é, mas olha a complexidade disso. Sim. Primeiro, os jogos são curtos. Sim. Então, não tem não tem vantagem, né? Então, qualquer jogo, 40, 50 minutos, acabou o jogo. Segunda coisa, se teu time já fez os 5 pontos, o teu jogo acabou. Você pode estar no meio do primeiro set, sim, se teu time já atingiu o objetivo, acabou o jogo. Então, primeiro, não estão acostumados a jogos longos. É um puta problema. Segundo, não tem frequência de jogos. Você não joga de segunda a sexta. Uhum. Você joga 2 dias. E aí você para 5 dias, ou para 10 dias. Então você não está acostumado a fazer um jogo, outro jogo, e saber onde que teu limite, né? Você alongar a tua resistência. E outra coisa importantíssima, cara, que elas são difíceis de coachar, porque já estão há 3, 4 anos sem coach. O coach de college não vai te pegar como um private coach. Né? Ele é um cara que tem 12 mulheres para tomar conta. Ele tem um assistant coach que vai dar uma forcinha aqui e lá, mas não vai perder tempo com você mostrando estratégia. Ele faz teu trabalho e vamos ganhar jogo. Uhum. Né? Então, você readaptar isso para uma realidade do circuito
Isso leva um pouco de tempo, para alguns mais fácil, para alguns não tão fácil. E o relacionamento é diferente, né? Para o trabalho do coach que está assumindo aquele jogador dali para frente, né? De ficar no mesmo quarto do hotel, de marcar corda para treinar, de ver com quem vai jogar dupla, de acordar de manhã, tomar café, perder o jogo, acorda de manhã de novo, o que a gente vai fazer? O college lá, o coach do college, acabou ali, vai cada um para um quarto e acabou, né? E tem uma coisa que é muito diferente, Silvio. No college, o teu coach é teu patrão. No circuito, o teu jogador é teu patrão. Então, você pode ser mandado embora pelo coach, né? Exatamente. Lá eu chego, vem cá, cara, é o seguinte, tua nota de física tá uma merda, você faltou em 2 aulas, te pegaram fumando maconha. Tchau. Isso aqui no circuito é diferente, né? Então, isso são alguns, mas são coisas muito mais adaptáveis, né? Mais adaptáveis, né? Então, eu tive esse trabalho aqui com alguns jogadores, ainda tenho, mas eu estava vendo ontem, né? Me preparando um pouco para essa conversa nossa, para ter um pouco mais de substância, né? Do que a gente está falando. Cara, eu não trabalho para vou te levar para o profissional, né? Que nem eu fazia no Brasil há muitos anos. O pai me entrega um moleque com 15 e meu objetivo é botar ele para fazer ponto da ATP. Não esquece, eu não penso nisso. Mas, cara, eu estou falando que eu não penso mesmo, né? Essa mudança, né, que você falou, ela tem um caminho, acho que talvez tenha mais de um caminho. Um dos caminhos foi o que você falou, mas talvez uma dificuldade para esse caminho, mesmo você tendo os exemplos, você precisa que os coaches se aproveitem desses exemplos para que essa mudança exista e que eles não vejam que o caminho talvez seja um desemprego para eles, ou eles entenderem que o emprego deles tem um tempo de duração, né, que vai chegar ali e passa, e talvez até na volta do college ele possa ter esse cara. Mas inclusive, se você parar para fazer conta e realisticamente, o fluxo de jogador que você pode mandar para o college com sucesso é muito maior que o fluxo de jogador que você pode pôr no circuito. Não, inclusive, se você olhar como modelo de negócio da sua academia, né, preparar um jogador para o college, você pode ter 100% de sucesso no seu trabalho. Preparar um jogador para o circuito profissional, você vai ter 0,001 se botar um cara entre os 500. Então, como modelo de negócio, até isso, pensando em produtividade e sucesso do seu negócio, se você fala que você está preparando para a universidade e coloca todo ano tantos ali, 2, 3, 4, seu modelo de negócio é perfeito. Ele é sucesso puro, né? E você pode ter mais gente, né? E tendo mais gente, você vai ganhar mais dinheiro. Só que aí entra talvez o ego do treinador. Eu não fiz um jogador profissional. E aí você tem que ter essa mudança de mentalidade, que talvez seja cultural no Brasil, né? E, cara, eu não sei se a gente um dia vai conseguir, sinceramente. Aí é uma questão. Nessa vendo como plano de negócios, e tem que ser muito claro com os números, né? Os números são basicamente os mesmos no mundo inteiro, no circuito. Tem caras que realmente o cara é 400 do mundo, mas no país dele ele é um puta do ídolo, ele vai ganhar mais dinheiro que um cara 50 aqui nos Estados Unidos. Né? Vou te dar um exemplo. O João Cunha Silva, de Portugal, quando ele tinha ranking 200, ele ganhava mais que o Cássio Mota 50 do mundo. Você entendeu? Porque ele era o único jogador de Portugal. Mas eu vou te falar por experiência minha. Imagina, quando eu trabalhei com o Fabiano de Paula, quando ele bateu perto do 200, foi a única vez que ele break-even. Não é que ganhou dinheiro, que conseguiu pagar as contas. Então o cara chegou perto de cara em 200 do mundo. O cara é uma sumidade no que ele faz, né? Eu estou tendo que carregar aqui. 200 do mundo, o cara é diferenciado. E no 200 do mundo, eu cheguei no fim do ano, a gente fez conta, e ele não ganhou um centavo. Todos os restos nós tivemos que pôr do bolso. Ou a gente, ou alguém, teve que empatar, né? Para o negócio andar. Aí é muito simples. Uma vez, eu lembro sempre de uma história, eu estava no Brasil ainda, eu estava num torneio desses com algum jogador, e chegou uma mãe e se apresentou, falou, poxa, você é o gringo,
conheço muito você, de nome, aquele papo, né? E eu queria muito que meu filho treinasse com você, mas eu sei que você é muito caro. Eu deixei a mulher falar. Falei, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, pode falar, gente. Proposta a gente sempre escuta, né? Falou, não, olha, eu vou te pagar metade do que você cobra no treinamento, e quando o meu filho for profissional, ele te dá metade dos prize money dele. Falei, legal, a senhora falou, agora quem vai falar sou eu. Se eu pegar teu filho hoje com 15 anos, ele é número 25 de Minas Gerais, e eu te entregar ele 350 do mundo daqui a 10 anos, eu fiz um bom trabalho? Falou, não, Gringo, você foi um gênio. Falei, pois é, aí está o problema. Ele, 350 do mundo, metade dos prêmios dele, não paga minha gasolina. Então vamos rever a proposta. Né, cara? Então, Ô, Silvio, eu acho que no Brasil está na hora de mudar o pensamento disso. E hoje em dia não é mais assim empírico, né? Eu acho. É número, é realidade, é número. O Edmir está soltando uma aqui. Vai lá, meu óculos quebrou. Não, eu vou lendo, pode deixar. Lê aí para mim, vai. Olha lá, o exemplo que ele está dando aqui do Mackenzie McDonald, tá? Sim. Que está agora ali top 100, tendo resultado. Fez final de Washington, agora 3 semanas atrás. Na tua opinião, ele é um fora da curva ou ele chegou onde está porque o college fez ele chegar nesse nível dele? Cara, você vê, por coincidência, ele é muito amigo no menino que eu treinei, que é o Caruê Cell. Então a gente convive, a gente conversa muito. E o Mac é um dos caras que falou, Gringo, esse moleque sempre jogou tênis pra cacete. O college deu para ele mais físico e mais competitividade. Ele ficou mais competitivo e ficou mais endurance, ficou mais forte. Mas sempre jogou muito tênis. Você vê outro que é amigo, não está sempre aqui, é o Hiron. São todos parceiros do Caruê. O Caruê jogou com toda essa turma, né? Aqui, me tira uma dúvida aqui só de... Tiro. Para relaxar. Por que o Mackenzie McDonald bota a bola no bolso direito para sacar e não no esquerdo? Boa pergunta. Nunca você está na televisão vê mais do que eu. Exatamente. Eu vejo mais aonde vai o saque, tá? Pois é. Isso aí foi uma brincadeira na transmissão de Washington, que a gente começou a prestar atenção. Ele, destro, né, saca com a mão direita, óbvio, mas ele põe a bola com a mão direita no bolso direito. Bom, e quando ele perde o primeiro saque, ele tem que fazer uma revolução. Então, eu como coach posso usar isso como exercício. Não erra o primeiro saque, vai dar um trabalho do cacete, né? Ou então é uma rotina que ele criou para poder se concentrar para o segundo. Porque ao tirar a bola do bolso direito com a mão esquerda ou com a direita sem a raquete, ele leva mais tempo. E nesse tempo, talvez ele use para se concentrar. Mas foi uma curiosidade durante o Washington que a gente eu chamei a atenção e a gente ficou reparando e percebendo. Mas você vê também como o circuito assim ele é cruel, ele é duro. Você vê o Steve Johnson, quando saiu aqui, ele saiu aqui, jogou aqui perto, na USC. Se eu não me engano, ele foi invicto uma temporada ou duas inteiras. O único caso na NCAA que nunca perdeu um jogo, né? E todo mundo pensou que ia ser top 10 do mundo. Negativo, né? Tá aí se virando para se manter, não é isso? Então não é assim, cara, não é assim. E todos esses caras que você está falando, o Hiron, o Mackenzie, o próprio Caruê, quando estava no circuito, usa aí o UCLA como base de treino. Ele está perguntando aqui, você acha que o college funcionou para o Caruê? Assim, né? Imagina, o Caruê, para mim, era um jogador que podia ter se metido 100 do mundo, até com alguma facilidade. Um cara com impacto impressionante, uma capacidade de ver o jogo impressionante, mas aí eu treinei ele durante um tempo e eu falei para ele, negão, o negócio é o seguinte, você precisa trabalhar tênis uma vez por dia e fazer físico 2. Que nem o Nalbadian fazia. Meu celular está caindo que eu fui para carregar num lugar esquisito aqui. Você está me vendo bem aí ou não? Eu estou. Sorte tua. Então, o que acontece? Falei, você vai fazer um período de quadro e 2 de físico. Falei, sem cara? Ele falou, nem ferrando. Eu falei, para. E ele parou. Aí ele tentou ainda jogar. Jogou com esse Brooksby um jogo aqui em Calabasas.
Joga bem esse moleque, Joga Brooks. bem. Meteu 6-3, segundo set duro, perdeu 7-5. No terceiro, estava com o palmo de língua para fora. Falei, cara, não dá para jogar tênis assim. Não, eu acho que daí foi para a Espanha, né? Aí pegou o Steve Dias, imagina jogar com o Steve Dias em Barcelona, com 2 metros de saibro na quadra. Aí falou, gringo, você tinha razão, mas eu não estou afim. Então ele foi um cara muito sincero para mim. Ele estava a 300 do mundo, falou, gringo, eu concordo que é isso, mas eu não estou afim de fazer isso. Se você tem a consciência do que precisa e não quer pagar o preço, você não vai ficar martelando. Eu vou te falar uma, a Paula Gonçalves. A Paulinha comigo jogou um tênis de primeira, ela ganhou da Pegula aqui comigo. A Pegula está a 30 do mundo. E ela chegou para mim e falou, gringo, não aguento mais o circuito. Vou falar o quê para ela? Gringo, tô me sentindo bem, tô físico, tô voando, jogando para casa, mas eu não aguento mais o circuito. Cara, você não está feliz com o que você faz, procura outra coisa. Não tem como. Não é? Mas o cara é o seguinte, no meio do caminho ele já estava treinando um menino de muito dinheiro aqui em Beverly Hills, indo bem, eu até ajudei ele a bolar o contrato. No meio do caminho apareceu uma proposta da Osaka para ele ser o hitting partner dele, e no começo ele não queria. Falou, pô, gringo, não sei, vou ter que parar de dar um monte de ar. Eu falei, cara, vai de graça. De graça é bom pra cacete. Né? De graça é bom. E aí ele tá aqui, está decidando super bem. Caruê joga bem ainda, joga torneios por grana, faz um bem bolado, está trabalhando, está feliz na vida. Uhum. De repente, o circuito não era porque, Silvio, o cara sonha com o circuito. Eu estou no circuito de tênis. Imagina, eu estava vendo outro dia, eu fui assistente do Paulo Clerc, que você entrevistou outro dia, em 87 numa Davis contra o Chile. Tem algum tempo, né? 87. O circuito não é para todo mundo. O circuito não é para todos. Ainda mais quando você está jogando para caramba e perde 3 últimas de quadra e com match point a favor. Não é? Então, cara, é duro. Então, não é um caminho, ele sonha com o circuito, né? Você sonha com aquela, pô, eu nunca comi escargot. Escargot deve ser, pô, meu sonho é comer escargot. Você come o proposto, aqui é uma merda. Não, e você sonhar com alguma coisa que você nunca pegou, exato. Né? Você sonha porque você vê na TV muita coisa bonita, mas ele não é tão bonito. Né? Ele não é tão bonito. Não, cara, ele pode até ficar bonito. O que você vê na TV é a periferia. Sim. É a periferia, o que não está no teu dia a dia. Você pode até transformar o que não é tão bonito em bonito, mas você tem que merecer muito, você tem que entregar muito. Silvio, eu não duvido de capacidade. Quem sou eu para falar não vai chegar? Né? Não vai chegar. Eu não vou te falar nomes, Há alguns anos atrás, um treinador muito amigo meu e muito bom na Argentina, ele estava treinando o Guido Pella. Guido Pella estava já 200 do mundo com 19 anos. Eu fui visitá-lo durante o Aberto de Buenos Aires, que eu sempre passava lá, e estava o Schwartzman treinando na quadra 32, né? Baixinho lá, 32. E eu fiquei impressionado. Ele falou, eu te apresento o Guido, aí ele fuma almoçar, e falou, gringo, essa é minha aposentadoria. Eu falei, não vou falar o nome de quem é, porque não cabe aqui. Eu falei, sei, desculpa, eu gostei do baixinho. Ele falou, não, o baixinho não vai chegar em lugar nenhum. Né? E o baixinho chegou longe, hein? Tá lá, né? Então a gente não sabe o futuro, de repente, dá um. Não vou falar estalo, que eu não gosto da palavra dar estalo, mas as coisas começam a fazer mais nexo, o cara encontra o caminho, né? Ele acha uma facilidade, o cara vira um puta jogador de tênis. Mas assim você tem que ir muito por estatística, Silvio. O que eu acho, conversando com muita gente, ouvindo muita coisa, é as pessoas quererem um caminho único, exato, uma fórmula concreta. E ela não tem, porque cada moleque, cada menina são indivíduos diferentes, são pessoas diferentes, que vêm de casas diferentes, com educações diferentes e com hábitos diferentes. E que vão ter que, óbvio, que tem um caminho
mas tem muitas, né? Tem muitas vertentes. E aí você vai ter que... Vamos botar aqui, por exemplo, como ele botou. A Pepperdine evoluiu a Luísa? Eu imagino e acredito que sim, que óbvio que sim. Você tem uma ideia, a Luísa, ela era tida como uma grande simplista em Pepperdine. E você sabe que eu sou bem... Eu até te mandei um áudio ontem, eu conversando com ela depois da final, né? A gente conversa bastante, ela fica em casa aqui algumas vezes e tudo mais. Eu fui um dos que insisti muito para ela largar simples e jogar dupla. Mas a Pepperdine ensinou um monte de coisa para ela. Né? E você vê, a faculdade te traz uma coisa que é fantástica, que é a ordem. Você se ordena. Porque se você não se ordena, né, dentro do teu dia, que horas que eu estudo, que horas que eu treino, que horas que eu alongo, que horas que eu namoro, você não consegue fazer faculdade. Então, a Pepperdine ajudou ela muito nisso. Ela pegou uma época de jogadoras muito boas. Né? Você vê, a outra que está jogando super bem agora o circuito é a Gugu Olmos, né? Que jogou, era rival dela na USC. Está 20 no mundo em duplas. Quem treina ela é o Agostinho Moreno. Você sabe quem é o Agostinho, pô. Né? O Paulo Cleto acabou de mandar uma mensagem aqui. O Paulo Cleto aqui. Mas no celular ou na live? Não, no WhatsApp. No WhatsApp. Tá. Eu conversei com ele ontem. Então, Silvio, assim, né, cara? Eu acho que, graças a Deus que nós temos... Eu, como treinador, graças a Deus que eu tenho esse lugar para pôr meus jogadores, senão eu ia ser um professor de clube. Cara, se eu fosse depender do cara, ou se naquela assim, vamos fazer um contrato de 2 anos, e aí ele foi 900 do mundo e fala, sorry, não deu. Eu não tenho cara para fazer isso. Você entendeu? Graças a Deus. E tem faculdade de monte nos Estados Unidos. De monte. Eu estou vendo, ontem me mandou um recado, um menino que estava em Barcelona e já está aqui na Pensilvânia. Gringo, entrei aqui numa puta faculdade, posso sair no verão, biriri, bororó. O espanhol não tinha essa rotina, né, de mandar gente para a universidade. Então, voltando para a pergunta dele da Pepperdine para a Luísa, mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tanto é que quando a Lu vem aqui para Los Angeles, ela treina aqui com a gente várias vezes, ou fica lá ela adora Malibu. Então ela fica lá em Pepperdine treinando com o pessoal de lá. Ruim não deve ser, né? Não, você poder ter essa situação, né, que você se mantém, você cria um vínculo, né, como se você treinou com alguém em algum momento, você cria um vínculo com aquilo ali. E aí, por mais que o coach saia, se haja uma mudança, uma renovação, mesmo o coach saindo, você tem toda uma história, né? Tua foto está lá, você chega no vestiário, tem uma foto grande com alguma coisa que você tenha feito, né? Você, até como mentalmente é legal, positivamente é legal para você voltar aonde você foi formado, aonde você foi criado. E você tem um lastro para o resto da vida, né, cara? Né? Você vê uma coisa, eu tava estudando isso aqui, cara, eu já mandei, gringo, mais de 50 jogadores para universidades aqui nos Estados Unidos. E a grande maioria foi pelos meus relacionamentos, né, que eu fiz desde a época universitária. A universidade é tão importante, Silvio, mas tão importante. Só rapidinho, acho que nós contamos um bom de tempo aqui, não sei. Eu estava acabando de pleitear meu visto O1, que é de habilidades extraordinárias, e eu tinha que ter um aval da USPTA. Não tinha jeito de conseguir, estava um negócio difícil. Eu entro no website deles e o cara que mexe com isso é o Fred Yancos, que era meu rival, ele jogava pela SMU. Então, de 83. Aí eu nunca mais vi o cara. Vi depois que ele jogou circuito alguma coisa. Eu mando uma mensagem para ele, Fred, aqui é o Walter, não sei se você lembra de mim. Ele mandou na hora. Lógico que eu lembro, nossas batalhas, aquelas coisas todas. Então, ele te abre um universo fantástico. Fantástico. Né? Sei lá, assim, o tema principal do que nós estamos conversando, se vale a pena, se é um caminho, se é um outro caminho, eu tenho como o caminho. Acho que os outros são as alternativas, né? E também uma coisa, Silvio,
que as pessoas não entendem muito, imagina, do que é profissionalizar o tênis, né? É coisa que no Brasil as pessoas eu não vejo fazendo. Eu tenho jogador que eu já começo a trabalhar para ele ser coach. Eu sei que ele não vai jogar ATP no nível que ele vai se sustentar. Eu sei que não vai para uma universidade fantástica, mas quem sabe a gente já desperta, né, uma condição do cara trabalhar no tênis de alto nível. Né? Essa saída no Brasil eu vejo muito pouco. O cara investir num jogador já como, pô, vem cá, vem cá, aprende por que eu faço esse exercício. Não lança a bola assim, que assim é melhor. Né? O cuidado com essa jogada. Olha, o que você entendeu desse drill? Você começar a preparar, despertar o cara ser um estudioso do tênis e trabalhar que nem a gente trabalha. Né? Aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Se você acha que o profissional tenista ele é mais preparado para a vida profissional, ou seja, se o jogador é aquele que por algum motivo passou pela carreira ou acaba não jogando, né? Se aquilo ali, se aquela fase, ele sai dali preparado para uma vida profissional que não seja talvez com tênis. Eu vejo o seguinte, o tênis como esporte, sem jogar ATP, sem jogar universidade, só tendo competido até em baixo nível, Silvio, ele tem 3 coisas muito importantes. Eu concordo muito com isso aí. Eu não sei nem o que você vai falar, mas eu concordo. Primeiro, independência. Porque o moleque irresponsável, o moleque com 10 anos de idade, 12, pô, deixa eu ver se meu tênis tem cadarço. É cadarço ou cadarço? Como é que fala? Cadarço. Isso é difícil. Vê se minha raquete é encordoada, deixa eu ver meu torno na gripe. Então, isso aí já diferencia. Segundo, tomar decisões. Você tem que decidir. É paralelo, é cruzado, é para cima, é para baixo, é aberto, é fechado. E o que aconteceu aqui? Você tá me vendo aí, não? Estou te vendo. Beleza. Eu sou meio ruim de você perceber com essas coisas aqui, né? Não, vai. E a terceira é, além de tomar decisão, raciocínio rápido. Que o tempo da gente pensar é nada. Né? São milésimos. Né? Então, no que você for fazer na vida e tiver essas 3 capacidades, você vai ser tão bom ou melhor que os outros. Eu tenho uma frase que eu adoro ela, que aquele menino, a menina que passou por todas as etapas do juvenil, esquece, nem college, nem ATP, nem WTA, mas jogou ali 10, 12, 14, 16, 18, só pelo fato de ter convivido com uma equipe, com um time, com o coach, ter tido que passar por tudo isso que você falou, de competir, de treinar, de viajar, de pegar hotel, pegar avião, dormir, se preparar, dormir cedo, ter jogo, dar uma olhadinha no jogo contra quem é, analisar o adversário, se preparar, ver que ele não gosta de slide na esquerda. Se ele passou por toda essa trajetória, se tudo isso, passando por essa trajetória, der errado, a vida dele já deu certo para mim. Pô, não, cara. Eu acho que não tem como. E a parte que você não falou de pressão? Não, cara, sim. saber conviver com a pressão a qualquer nível. Desde a pressão boba de o cabeça 2 está do meu lado da chave, né? Até, caralho, tem que sacar 30, 40, meu segundo é uma merda. Não, ou então, você imagina ali, você está, por exemplo, botar um clube que você conhece bem no Pinheiros. Vai ter o torneio no Pinheiros. Aí ninguém queria jogar naquela primeira quadra na frente do bar, porque tinha arquibancada e todo mundo... A 13 e 14. Ninguém queria jogar ali porque tinha muita gente passando e vendo. Eu quero jogar na 32, eu não quero jogar ali. Porque é pressão jogar na quadra que todo mundo chega. A sala do árbitro é ali em cima, né? Em cima do paredão e da quadra de squash. E aí o cara sai do bar e primeira coisa que você olha, quem está jogando. Sim. Nenhum moleque quer jogar naquela quadra. Porque aquilo ali se jogar ali, tem que... se eu tomar um pau aqui jogando, todo tipo de pressão acontece. Ou então você treina com o gringo. O gringo treina 5 jogadores. 4 ganham. Você vai jogar o último jogo do dia. Puta, os 4 ganharam. Imagina eu ser o único que vou perder. Eu sei. Sabe? É pressão de todos os lados. E o moleque tem 12 anos. Tem 12 anos para passar por isso. Silvio, eu vou te falar o meu caso assim. Eu não vejo minha vida sem o tênis. Né? Tudo que eu tenho materialmente, emocionalmente, espiritualmente, eu devo ao tênis. Conheço 5 continentes, tive em todos os torneios que você possa nombrar, treino jogadores, vários top 100, alguns não, 30 do mundo,
né? Tive na Taça Davis algumas vezes, mas é tudo graças... E eu não fui um grande jogador de tênis, né? Eu jogava meu tênisinho, fiz universidade, fiz um ponto da ATP. Lembra quando você tinha o wildcard e fazia um ponto, né? Né? Isso acabou aqui no Brasil, né? Por causa do Brasil. Eu sei exatamente com quem, tá? Mas eu não vou falar. O quê? Porque era alguém que vendia o wildcard, era isso? Sim, senhor. E aí fazia assim, ó? Sim, senhor. E aí fazia assim? Isso é um personagem. E por acaso era em cima do Banco Econômico, o escritório? E isso era um personagem de novela, para quem não é daquela época, né? Então, Senhorzinho Malta, não, né? Mas o que acontece, cara? Hoje em dia, cara, imagina, hoje em dia, fala, o que eu faço aqui nos Estados Unidos? Eu tenho... aliás, me dá os parabéns, acabei de ser escalado para ser um dos palestrantes no congresso da USTA o ano que vem em Las Vegas. Muito bem, muito bem. Então, o que acontece? Cara, eu poder encarar um público de 2.000 pessoas e falar coerentemente, quem me deu foi o tênis, cara. Uhum. Né? Eu poder sentar, falar algumas línguas, né? Poder discutir alguns assuntos, foi o tênis que me deu. Então, assim, óbvio, a universidade me deu mais, me deu muito mais, né? Então, eu acho que é o seguinte, só acrescenta, e também é o seguinte, a pessoa que está em dúvida, se dá o trabalho de fazer uma viagenzinha aqui, conhecer. Uhum. Né? Assim, a pessoa está em dúvida, chega o pai e fala, puta, eu não sei como é que é. Cara, qualquer coach te recebe. Qualquer coach te recebe. Você manda um e-mail para o cara da Pepperdine e fala, olha, eu sou pai de tal, cara, eu tenho muita curiosidade de ver como é que é o ambiente universitário. O cara vai adorar, porque, inclusive, isso faz parte do trabalho dele. Uhum. E a Jimmy está colocando um ponto aqui, que ele pode ir, né, mas durante todo esse processo, ele pode mudar o foco, ele pode mudar a direção, ele pode mudar o interesse. Ele pode, por exemplo, eu mandei um menino, não sei se você vai lembrar dele, da geração do Sareta, da geração do Ricardinho Melo, que era o Albano Franco, daqui do Rio. Sim, eu não lembro dele jogando, mas eu lembro o nome dele. Ele jogou em Atlanta, eram duas universidades ali. Não lembro exatamente qual foi que ele foi, mas eram duas muito rivais. Tem University of Georgia e tem... Georgia Tech, que ela é em Athens. Pois é, ele estava ali, ele estava em uma, eu não vou lembrar dele, e a outra estava o menino de Santos, lá o Menano, se não me engano, estava lá em Santos. E aí ele chegou no último ano, ele falou assim, cara, não tem mais vontade de treinar, perdi. E o cara falou, pô, mas você vai perder tua bolsa. Só que ele fez um relacionamento legal com o coach. E aí, no último ano dele, nos 2 últimos semestres, ele falou assim, olha, cara, você joga muita bola. E realmente, ele jogava futebol bem. Faz um teste de kicker. E ele fez. E o último ano dele, os 2 últimos semestres... Ele jogou futebol como kicker. E foi um puta score. Ele bateu o recorde. Ou seja, ele perdeu o saco de treinar, o cara foi honesto com ele foi honesto com o cara, e o cara falou, faz um teste lá. E ele foi, e ele manteve, ele se formou jogando como que, ou seja, não tem só um caminho único fechado. Você tem variações, você tem variáveis que você pode manter o teu caminho. Mas Silvio, eu vejo assim, muito assim, né? O que me preocupa, na verdade, me preocupa não, que no tênis brasileiro, assim, que as pessoas que estão no lugar de dar orientação, né, tem que se informar mais. Né? Se informar mais. O que é isso aqui? Cara, eu aqui num raio de 1 hora de carro, eu estou na UCLA, eu estou em Pepperdine, eu estou na USC, tá? Eu desço aqui embaixo, San Diego State, né? University of California, San Diego, no raio de 1 hora da minha casa. Cara, é uma maravilha. O ambiente universitário, cara, toda vez que eu vou numa universidade, eu fico alucinado. Olha que eu já tive... Aqui a maioria, inclusive, dos touros. Quer ver? Eu fui ver a Luísa... Eu fui ver a Luísa lá em San José, quando ela voltou da Olimpíada, né? Uhum. E foi feito o torneio na Universidade de San José. Né? Então, cara, as estruturas que os caras têm, as possibilidades que te dá, o universo que se abre. E o torneio de São José foi um WTA 500, não foi um torneiozinho. Não, pô, você é doido? Não, o WTA 500. Não, perdão, qual que...
Teve essa semana que também está jogando na Universidade Grande. Sim, Winston-Salem, você está falando? Não sei se Winston-Salem é na universidade. Eu nunca estive em Winston-Salem. Esse é um torneio que até eu não estou te vendo. Alô? Alô? O que aconteceu aí? Eu entendi, não. Caiu tudo aqui. Não, mas beleza. Então, o que acontece? Acho que antes de falar, né, se permita conhecer. Até para orientar melhor, cara. Orientar melhor. Eu acho que, mais ou menos, desde o início, a gente está falando mais ou menos as mesmas coisas. Né? A grande mudança talvez seja que, dessa maneira, com esse caminho, o coach, o treinador brasileiro, ele pode ganhar dinheiro, porque, na verdade, ele acha que ele quer ganhar dinheiro, ou na cabeça dele, sendo coach de um top 100. Né? Só que qual é a probabilidade, estatisticamente, dele conseguir formar e fazer um top? Mas ele fica com o Guga na cabeça e o Larry, que eu acho que é o ideal do que todo mundo sonha. Só que quantos Guga tiveram? Entre a gente que trabalha dentro da quadra de tênis, o pior público que tem é o jogador 300, 400 do mundo. Esse é o pior que existe. O pior não te paga. Ele pensa que ele tem... Uma vez o Nalbandian brincou comigo. Foi muito engraçado. Ele falou, cara, sabe o que esses caras têm? Eles têm os maus hábitos dos caras bons. Eles só têm os maus hábitos dos caras bons, que também têm maus hábitos. Só que jogam bem, né? Só que os bons hábitos são tantos, né? Que acaba sucumbindo o resto. Então, cara, quando a gente acabar aqui, eu vou te mandar o áudio do moleque, porque eu vim para a Califórnia, olha que eu nem lembrava disso. Eu estava na Flórida e eu vim para a Califórnia contratado por uma família de muita grana, com o objetivo de botar o filho dele numa D1. E ele acabou de embarcar ontem para Boston para jogar na BU. Eu vou te mandar, quando a gente acabar, o áudio que ele mandou ontem para mim. Né? Que é emocionante. Me agradecendo o meu trabalho, o meu carinho. Falou, gringo, mais do que um coach, você foi um mentor para mim esse tempo todo. E eu não posso imaginar eu estando aqui hoje em Boston sem o que a gente passou, pelo todo o processo que nós passamos juntos. E esse é o típico menino que jogava direitinho, que no Brasil fala, não, vamos jogar o quali do Afeganistão. Né? Porra, aí você volta de lá com um ponto de cima e fala, agora ele é profissional. Agora, porra, olha... Então, não estou aqui para julgar o trabalho dos outros, pelo contrário, né? E tentar só enaltecer o trabalho de cada um das pessoas que trabalham, né? Em tênis, mas eu acho que é a realidade, Silvio. Outro dia eu falei aqui num dos congressos nossos aqui que não cabe mais gente no circuito. Se não fizerem ligas paralelas, acabou. Porque eu não tenho... Imagina que o moleque é bom pra caramba, ele é bom o suficiente para fazer 5 pontos aqui nos Estados Unidos com 17 anos. Aonde eu vou enfiar esse moleque? Né? Ele vai estar aqui... Bom, aí acontece assim, cara, mas o tênis de verdade, você tem que jogar na Europa. Aprender a jogar na quadra lenta, aguentar 5 horas dentro da quadra. Vai chegar lá, vai tomar 3 pau de 2 tchecoslovacos, acabou a história. Então, sei lá, Silvio, se eu pude ser útil aí no que vocês estavam querendo. Não, né? A ideia aqui, como o Edmir falou ali, é mais uma conversa, um bate-papo sobre um assunto que muita gente debate, discute. Para mim, o principal dessa história inteira foi o que eu falei. Não existe um caminho ideal perfeito, porque cada indivíduo tem um formato. Claro. Mas existe uma linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, sim, ela não dá para você desvirtuar muito ela. Mas dentro de uma linha de raciocínio, de um entendimento, você tem vários caminhos.
mas dificilmente você vai conseguir sair de uma lógica. Dificilmente você vai conseguir sair de uma lógica, principalmente porque hoje, como a gente falou, como começou a conversa, dificilmente você vai ter um moleque, vai ter, é a exceção, que vai sair ali do juvenil, no final do ano, ganhou um grande slam juvenil, ganhou 2, 3 grupo 1 de ITF, ele é diferente. Mas quantos diferentes tem entre os 10 do mundo, entre os 100 do mundo juvenil? Talvez não tenham 5. E os outros? Os outros são iguais, eles não são Silvio, diferentes. nós temos que contar com alguma coisa também da estrutura e o embrace que a gente chama, né, que a universidade te dá. Você se machuca no circuito, um abraço. Né? Não, você vê o caso desse menino brasileiro aí, o Thiago Wilde, que agora acho que ele vai operar, tratar alguma coisa, né? E Deus queira que dê tudo certo, não é isso? E continue indo para frente. Mas e se não? Né? E se não? E se ele voltar e não achar o tênis dele? O tênis está potencializando, né? Todo dia ficando mais difícil, mais duro, mais jogadores, né? De repente, você está no nível que depois você não volta. Universidade, eu torci o pé, fiquei 3 meses sem jogar, ninguém me tirou a bolsa, quando eu voltei jogando. Você entendeu? Na conversa com o Paulo, não sei se você assistiu a primeira, eu vi só um pedacinho. Ele teve um acidente e ele simplesmente acabou. Ele teve um acidente de carro, ele veio passar as férias no Brasil, teve um acidente de carro. Sim, eu já sabia, sim. E nunca mais conseguiu jogar. Exato. E ele estava no meio do college. Exato. Então, o tênis, cara, o circuito, você tem que mensurar, né? Mensurar. Saber os prós e os contras e tudo. A universidade tem seus problemas? Tem seus problemas. Claro que tem seus problemas. Não é isso? Como tudo, mas eu acho que tem muito mais coisa nessa bandeja do que nessa bandeja. Tá. E se você tivesse que fazer agora uma conclusão para a gente ir embora, você voltar para a quadra e eu ir passear com o meu... Espera aí. De novo aqui. Só eu vi ele se despedir aqui. Esse aqui é o Will, famoso Will. Acompanha todas as transmissões da ESPN e já está ficando famoso. Bom, pelo menos você tem um assistente, um viewer com certeza, né? Aquele. Para a gente ir embora, como é que você concluiria essa conversa? Como é que você fecharia essa conversa? Que a realidade, eu vejo ela por aqui, né? E aqui que acontecem mais as coisas, e nós estamos em outra página já. Vocês têm que catch up, né? Vocês têm que chegar mais junto do que a realidade. Essa é a realidade. Não é o gringo falando, é o tênis falando. Cara, então, assim, que esse conceito que existe aí, que a universidade é o plano B, se não der nada certo, eu vou para a universidade. Né? A universidade cara, eu vejo totalmente com coerência nenhuma isso. Coerência nenhuma. Fiquem tranquilos que seu filho for... Aí acontece o seguinte, né, Silvio? O cara fala, não, meu filho, eu falei, se o filho fosse tão bom assim, eu já saberia quem ele era. Porque eu estou ligado o tempo inteiro com o tênis, né? Não, porque meu filho ganhou, então acho que ele vai... Eu já saberia quem ele era, né? Então, fique tranquilo, que isso aqui não é adiar o processo, ele não é cortar o processo, ele é melhorar o processo. Né? Existe um processo e essa parte aqui melhora o processo. Isso eu tenho total convicção do que eu estou dizendo, Silvio. E as pessoas se instruíram um pouco mais. Né? Se instruíram mais do que é isso. Né? O que é o tênis universitário? Né? Que eu te falei muito claro. Eu lembro da primeira reação quando eu liguei para o Blengino. Falei, Blengi, está indo um cara aí te procurar em Buenos Aires? Deus falou para ele nem me ligar. Para tênis universitário, nem me liga. E o Tino Herossi, o Tino falou, cara, nem dá meu endereço que eu não quero ele por aqui, não. Né? E hoje em dia, cara, inclusive, você vê aqui os meninos, são 2 irmãos, né? O Heller, Anna Heller, e o menino chama, ele tem um nome alemão, são 2 argentinos que jogaram um juvenil absurdamente bem, estão os 2 em college aqui.
Né? Esse Heller deram um wildcard no Miami Open há 2 anos atrás. Né? Então, ruim não é. Então, Silvio, eu espero que eu espero. Primeiro, obrigado pela oportunidade, uma satisfação te ver, principalmente. Embora você não me põe no teu programa, mas eu te entendo completamente. Gringo, brincadeira. Você fala isso comigo, você já sabe a minha resposta, bom. Mas eu gosto de cutucar. Cutucar é de graça, cara. Sim. Inclusive, né, você sempre me liga retornando uma ligação que eu não fiz, né? Tem isso também, né? Porra, cara, não é. Você sabe que aparece ligação aqui, fui ver depois, era de 6 meses atrás. É saudade de mim, né? Porque você pergunta se eu liguei, eu falo, quando? Você fala ontem, depois você viu que foi muito antes, mas tudo bem, verdade. Não tem problema não. Isso é verdade. Falar com você é sempre bom. Querido, valeu, obrigado cara. pela oportunidade. Edmir, muito obrigado aí. Espero que eu possa ter trazido alguma clareza nesse assunto, né? Mas para mim é assim, né? E o Brasil, cara, ele tradicionalmente muito bem quisto aqui nas universidades. Né? O jogador brasileiro ele se adapta muito bem, ele é um cara muito agregador, ele traz muito mais solução que problemas. Né? Então é isso. Valeu, Gringo. Edmir, abraço, Gringo. Beijo, obrigado. Beijo. Tchau.